Olá, pessoal! Na história da humanidade, os conflitos religiosos sempre fizeram parte dos povos. Em nome de Deus, muitas barbaridades aconteceram, a ciência foi condenada, em muitos casos foi estupim e a motivação de guerras e mortes, provocou divisões de países e famílias. Por causa da intolerância religiosa, muitas lágrimas foram derramadas. Por isso, a liberdade religiosa sempre foi um tema relevante e recorrente em várias áreas da sociedade. A religião faz parte e é inerente ao coração humano. Por isso, quando esta liberdade é atacada, é afligida, nascem os conflitos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o assédio religioso no trabalho, tema muito relevante nos dias atuais. O Brasil é um país predominantemente religioso. Praticamente 90% da população declararam ser religiosa, sendo a maioria de cristãos, católicos e evangélicos, mas há budistas, espíritas, judeus, religiões afro-brasileiras, entre outras religiões. E o ambiente de trabalho, às vezes, torna-se palco da intolerância, da arrogância religiosa, prejudicando o diálogo, a convivência harmoniosa que deve haver entre os empregados e empregadores. Para melhor entender este tema, eu quero fazer 3 perguntas que vai nos dar uma visão ampla. Primeiro, como caracteriza o assédio religioso no trabalho? Como ele ocorre? Veja, quando o funcionário é coagido de forma direta ou indireta de mudar a sua convicção religiosa, ou naqueles casos em que ele pertence a uma mesma religião, mas tem que alterar alguma prática ou fazer parte da igreja ou daquele grupo, isso tudo pode ocorrer assim de forma explícita ou implícita, como uma forma de ser mantido o emprego. Porque se o empregado não fizer parte daquele grupo, daquela religião, ele corre o risco, de ser dispensado. Mas o assédio religioso, ele não ocorre apenas na coação de abandonar uma crença ou seguir outra religião, mas o assédio religioso também acontece quando aquela fé ou religião que o funcionário segue passa a ser motivo de zombaria, de piadas, de hostilidades, de discriminação. Veja, por exemplo, um funcionário que chama todos os dias o outro funcionário, que é evangélico, de alienado, extraterrestre, idiota, por entregar o seu dinheiro mensalmente à igreja. Isso configura assédio moral religioso. Também há casos que o funcionário é afastado, é isolado dos demais funcionários por causa de não aceitar a religião daquele grupo. Recentemente, uma empresa multinacional foi condenada porque a sua gestora começou a perseguir uma funcionária que era de uma religião afro-brasileira, com excesso de trabalho, redução de horário de almoço, isolamento, insinuações maldosas, deboches, porque o objetivo era que a funcionária pedisse demissão. Veja, eu tenho o direito de ter a minha convicção religiosa, minha opinião, minha fé. Isto é inerente à minha pessoa, à minha vida, à minha dignidade. Então, da mesma forma com a outra pessoa. A nossa Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Portanto, não cabe ao empregador, nem ao Estado ou qualquer outra pessoa interferir nas escolhas ideológicas e religiosas do empregado, mesmo que ele diga ser ateu. Os limites desse direito e dessa liberdade devem ser respeitados. Agora, diante desses fatos, do assédio moral religioso, do assédio religioso, chegamos então à segunda pergunta. Quais as medidas legais que eu devo tomar em razão do assédio moral religioso? Podemos pensar de 2 maneiras, tanto do lado da empresa como do lado do empregado. Aquele empregado que assedia o outro empregado, uma relação aqui entre colegas, que discrimina, que busca de todas as formas converter o outro, esse tipo de empregado a empresa pode demitir por justa causa. Porque lugar de trabalho não é lugar de importunar, de condenar, de zombar, ou obrigar o outro colega a aceitar a sua crença. Aliás, em lugar nenhum. Nesse caso, o empregador, a empresa, com base na linha B do artigo 482 da CLT, pode demitir o empregado por justa causa, em razão do mau procedimento. Evidentemente que a empresa deverá seguir um procedimento, a advertência verbal, depois a advertência escrita, a suspensão, e se aquele funcionário continuar
Então aplica-lhe a justa causa. Agora, por outro lado também o funcionário que é perseguido, né, que é discriminado, que vem sofrendo com assédio religioso, seja pelos colegas ou pelo empregador, pode buscar e pleitear na justiça. Por exemplo, a rescisão indireta. Mas você vai perguntar, o que é rescisão indireta? É a justa causa do empregador. Ou seja, o empregado vai rescindir, romper o contrato de trabalho pela justa causa praticada pelo empregador com base no artigo 483 da CLT, onde vai requerer todos os direitos rescisórios cumulados com a indenização por danos morais religiosos. E o funcionário também pode, né, requerer ou denunciar ao Ministério Público do Trabalho para apurar se houve crime por causa da prática de discriminação ou preconceito contra religiões, com base na Lei 9.459 de 97. Outro ponto muito importante que precisa deixar bem claro, e é a terceira pergunta: o que não é assédio religioso? Como eu disse no início, quase 90% da população brasileira tem uma religião. E no ambiente de trabalho, às vezes, é comum comentários, conselhos, com base na experiência religiosa da pessoa. Vamos dar alguns exemplos do que não é assédio religioso. O trabalhador que convida o colega de trabalho para participar da igreja, da sua religião, ou assistir um culto, mais que de uma vez, porém o convite não foi feito com discriminação, ameaças ou algum tipo de condenação. Isso não configura assédio religioso. Dar uma Bíblia, né, um livro de cunho religioso. Outro exemplo, uma empresa onde o sócio separa uma sala na empresa para os funcionários realizarem cultos e orações, porém não impõe nenhuma obrigatoriedade aos seus funcionários de participarem. Também, nesse caso, não configura. Há muitos exemplos. Agora, eu quero dizer uma coisa a você. A liberdade religiosa é um dos bens mais importantes e preciosos nos relacionamentos humanos. Respeitar a religião do próximo é respeitar a si próprio. E sem dúvida alguma, a liberdade, o livre arbítrio de escolher, de tomar decisões, é o maior presente que Deus deu ao criar o ser humano. Por hoje é só. Se você gostou desse tema ou tem alguma dúvida, nos dê o seu feedback lá nos comentários. Faça a sua inscrição e clique no sino de notificações para receber nossos vídeos. E compartilhe. Talvez um amigo seu precisa dessas informações. Obrigado.